Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Depois de algum tempo distante, voltamos aqui em porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de algo que parece em desuso em nosso tempo. Ou em desuso, ou que se estabeleceu uma compreensão um pouco equivocada. É comum a gente perceber em algumas denominações, sobretudo aquelas que são mais pentecostais, de uma origem pentecostal, a ideia de que estamos diante de um Deus que é um Deus de justiça. É comum, e eu venho de uma igreja pentecostal, eu fico muito à vontade para falar disso, em alguns casos até mesmo os crentes vivem uma vida de medo. Percebe-se que a todo tempo há uma preocupação, um receio de se perder a salvação. Então parece que na caminhada cristã o inferno está sempre caminhando junto, porque se pecarmos, de alguma forma podemos perder a salvação em Cristo Jesus. Por outro lado, nós temos nas chamadas igrejas reformadas uma ideia também equivocada da graça, uma graça que praticamente anula a ideia de um Deus justo, de um Deus zeloso, um Deus que exige que nós andemos em santidade. Parece que a graça é, na verdade, um certificado para que a gente possa viver de qualquer forma, sem um compromisso com uma busca por santidade, nos afastando daquilo que é pecaminoso. E eu entendo que o Evangelho, na verdade, ele apresenta essas duas ideias ao mesmo tempo. Ele fala a respeito da graça, mas fala de um Deus de justiça. Fala a respeito de um Deus que é justo, santo e exige que o seu povo ande em santidade. E eu acho que isso também acaba colaborando para um equívoco a respeito do conceito do temor de Deus que nós precisamos ter. Eu já ouvi algumas pessoas falando que o temor de Deus não tem a ver com medo. O temor de Deus tem a ver com a ideia de reverência, de respeito, mas não podemos temer a este Deus. No entanto, quando eu olho para a Bíblia, não é isso que a Bíblia nos fala, não é isso que a Bíblia nos informa. Até mesmo a expressão no hebraico, quando fala a respeito de temor e tremor, ali a gente percebe um texto de Jeremias, por exemplo, a gente percebe em Jeremias 30, que a expressão ali no hebraico tem a ver com medo e pavor. Então não é ideia de respeito, de veneração ou de uma compreensão que estamos somente de alguém que tem uma autoridade maior do que a nossa. É muito mais do que isso. Isso é representado com aquilo que Adão e Eva fizeram no paraíso. Eles se esconderam diante da presença de Deus. Eles temeram a presença de Deus. Quando a gente imagina em Gênesis 6, relatando o dilúvio, imagina como as pessoas ficaram temendo a Deus, cientes de que aquele Deus era um Deus que castigava, que não deixava pecados impune, que inclusive castigou a humanidade com o dilúvio. Imagina como ficou Isaías, relatado em Isaías 6, diante da santidade, da majestade de Deus. Ele se prostra e fala: ai de mim, que eu sou um homem pecador e ando também no meio de homens pecadores. Também quando a gente olha para o Novo Testamento, a expressão temor e tremor, a gente observa a mesma ideia, a ideia daquele que tem medo e aquele que está tremendo por medo. Então, eu acho que há um esvaziamento nas igrejas ditas reformadas da ideia do temor do Senhor. Isso tem feito com que muitas pessoas desvalorizem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque se a gente deixa de considerar que esse Deus é um Deus que castiga, que é um Deus que age com justiça, a gente não consegue compreender até mesmo o que significa a graça que nos é ofertada. Deus derramou a sua ira, a sua justiça sobre Cristo Jesus. Isso a gente não pode perder de vista. Essa oferta, ela é graciosa, mas Cristo Jesus recebeu o cálice da ira de Deus, e é isso que o faz sofrer tanto. É isso que faz com que Jesus fique tão atemorizado, sofrendo tanto no Getsêmani. Em nosso tempo, sobretudo naquilo que nós chamamos de igrejas reformadas, e desculpe a expressão que ela é bastante genérica mesmo, a gente perdeu de vista a ideia do temor do Senhor. Eu acho que isso acaba colaborando para que a gente viva uma vida desleixada, uma vida desregrada, uma vida onde a gente não valoriza tanto a busca pela santificação, o expurgar o pecado que há em nós. E por isso que eu acho que em nosso tempo a gente convive tão facilmente com o pecado, porque há uma compreensão errada, equivocada a respeito do temor do
do Senhor. Eu acho que é o temor do Senhor que faz com que a gente viva e corresponda com graça e misericórdia com aqueles que estão ao nosso redor. É temendo o Senhor, reconhecendo aquilo que Ele é capaz de fazer com aquele que é pecador, ou seja, conosco, aquilo que nós merecíamos, que podemos compreender também a graça que nos é ofertada. E nesta relação, em compreendendo a justiça de Deus, onde nós devemos temer a este Deus e reconhecendo aquilo que Ele fez por meio de Cristo Jesus, que compreendemos o significado tamanho desta oferta graciosa que passa pela cruz e nos resgata de onde nós estávamos. Então, ciente daquilo que merecíamos e ciente da graça que nos foi ofertada, então a gente se sente na obrigação de ser misericordioso e gracioso com aqueles que nos cercam. Então, não tenha uma visão desequilibrada acerca do Evangelho. Não viva preocupado, temendo que você vá perder a sua salvação, imaginando que o inferno está com as portas abertas a todo momento, te esperando para tragar, pensando que a tua salvação depende dos teus méritos. Porque não depende, depende do mérito de Cristo Jesus. Mas, por outro lado, não negligencie o significado do temor ao Senhor. Lembre-se que esse Deus é santo e Ele não comunga com o pecado. Não faça um mau uso da graça e procure viver uma vida de santidade. Procure viver a imagem e semelhança de Cristo Jesus, aquele que recebeu sobre si toda a ira do Deus santo e poderoso, o Pai, e nos ofertou por meio do seu sacrifício, graciosamente, reconciliação, perdão, misericórdia e graça. Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo Porções do Evangelho.